Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Eu preparei a mensagem sobre a ansiedade, mas o Senhor me trouxe neste lugar e mudou a mensagem. O momento que eu cheguei lá, sentei lá, o Senhor mudou a mensagem. Eu quero dizer para você que o Deus que nós pregamos neste lugar, Ele é um Deus de mudança. Deus mudou a história de Jeremias por completo. Deus quer mudar a nossa história neste lugar. Olha uma coisa que eu quero falar para vocês. Nós começamos a orar aqui na igreja. Nós começamos a falar com Deus aqui nessa igreja. A igreja tem passado por grandes lutas. Mas a Bíblia diz que sem luta não há o quê? Sem luta não há vitória. A igreja de Jesus, ela tem passado por grandes lutas, grandes afrontas. Mas eu louvo a Deus, porque, amados? É porque nós estamos no caminho. É porque nós estamos caminhando com o Senhor. É porque nós estamos expondo para o Senhor as nossas necessidades, aquilo que a igreja precisa. Deus chama Jeremias. Ele cata aquilo que o Senhor disse. Ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu sou o Deus da cura, eu sou Deus da restauração. A Bíblia diz que hoje o Senhor coloca uma brasa na boca de Jeremias. Peça para que o Senhor mude a tua história neste lugar. Peça para o Senhor colocar palavras de sabedoria nos teus lábios, para que você pronuncie o Evangelho do Reino de Deus para as pessoas claras, para que as pessoas entendam o momento da salvação, porque a nossa salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante isso. Quando Deus chama Jeremias. Deus chama nós, amados, neste lugar, especificamente por um propósito. E o propósito que Deus chama nós neste lugar é um propósito de paz. Pode entender isso na tua vida. E ele diz: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu formasse no ventre materno de tua mãe, eu te conheci. E antes que saí da madre da tua mãe, te consagrei e constituí profeta às nações. Amados, olha uma coisa que eu quero falar para vocês nessa noite. O profeta, naquela época, eles eram chamados de vidente. E Deus levanta Jeremias para denunciar aquilo que estava acontecendo dentro do povo. E é tão interessante porque ele disse: olha, Jeremias, eu te constituí profeta. E o profeta, naquela época, ele não era um homem bem-vindo, não. Mas nós precisamos orar para que o Senhor levante profeta no meio de nós. Porque o profeta denuncia tudo aquilo que está oculto. O profeta denuncia. Ele disse: Jeremias, antes que tu saíste do ventre da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Vai e denuncia aquilo que está acontecendo.
vai e denuncia. E Jeremias, ele se levanta, amados, com ousadia. Porque Jesus era com eles. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Jeremias, ele tinha algumas lutas no seu interior. Essas lutas que Jeremias tinha, ele apresentava na sua vida um quadro de depressão profunda. Mas o Senhor tinha levantado Jeremias. O mesmo Deus que chama Jeremias, era o mesmo Deus que iria curar ela daquela depressão. Existia um pânico no seu interior. Ele era um homem muito solitário. Ninguém apoiava ele. Ninguém queria saber, a sua família abandonaram ele, a sua família. Abandonou Jeremias. Ele não tinha amigos. Eu lembro quando eu me converti a Jesus, eu disse, pastor, e os meus amigos, onde é que eles estão? O pastor olhou para mim e disse assim, eles não eram teu amigo. Eles não eram teus amigos. Jeremias, ele sentiu isso também. Mas havia uma luta no seu interior terrível. Jesus, nessa noite, vai curar pessoas de depressão neste lugar. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Jesus vai curar pessoas aqui nessa noite, porque Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus que cura. Você já tem a salvação aí? Hã? Tem. A palavra soterologia, soter, significa salvação da nossa alma. Soterologia significa cura, bem-estar. Jesus tem tudo isso para nós nessa noite, neste lugar. Este homem, ele era um homem muito solitário. Esse quadro depressivo na sua vida, ele sofria muito. Ele ia pedir um conselho para o seu pai. Seu pai não dava conselho a ele. Quantas pessoas no meio de nós que precisa de um conselho de um pai? Existe um pai ausente na tua vida. Mas eu quero dizer para você que o Deus que tocou nos lábios de Jeremias é um pai presente na tua vida nesta noite, neste lugar. É um pai que cuida de você. É um pai que fortalece a tua vida. É um pai que está contigo nessa caminhada. É um pai presente na tua vida. Ele é um pai que não te cobra nada, mas ele é um pai de amor, um pai de restauração, um pai de vitória, um pai que cuida de cada um de nós. Jeremias, ele tinha lutas no seu interior. Ele tinha uma ansiedade para que se cumprisse as promessas de Deus sobre a vida dele. Ele tinha essa ansiedade no seu interior. Ele queria que as promessas de Deus cumprissem imediatamente na vida dele. E ficou quantos dias que tu me falou aquele dia? 40 anos para se cumprir aquilo que Jeremias estava buscando. 40 anos não é 4 dias, não é 4 meses, não é 4 anos. Ele esperava a promessa de Deus 40 anos na sua vida. Mas eu louvo a Deus, amados, porque Jeremias, ele esperou em Deus, ele creu no seu chamado. Creia no teu chamado neste lugar. Creia no chamado de Deus neste lugar. Não importa o que você faz nessa igreja, não importa. O importante é que você está neste lugar, sentado, ouvindo a palavra de nosso Deus, e a palavra é ela que vai mudar a tua história.
Jeremias, ele era um cara muito ansioso. Ele tinha dificuldade de esperar as coisas em Deus. Eu conheci pastores, amados, que eles abandonaram a sua fé. Porque não são pacientes esperando as promessas de Deus. Seja paciente, espere em Deus. Jeremias, ele era um cara que não tinha isso. Ele sofria muito no seu interior. Ele amaldiçoou o seu dia que ele nasceu. Mas ele creu no chamado dele. Creia no teu chamado. Creia no teu chamado. Creia no teu chamado. Você veio do céu para trazer boas novas para essa terra. Você veio do céu. Você é de lá. O Senhor disse a Jeremias: eu te conheci desde o ventre da tua mãe. E te chamei e te constituí profeta às nações. Tu vai denunciar aquilo que está errado. Aleluia! Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Precisamos crer dessa forma. Precisamos crer neste Deus, no chamado de Deus. Temos que crer na mudança que Ele faz nas nossas vidas. Muitas vezes nós não queremos ser mudados por este Deus. Muitas vezes nós estamos travados. Mas deixa o Senhor usar você. Deixa Ele usar você. Ele quer usar você. É interessante porque versículo 6, então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passa de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irá, e tudo quanto te mandar falar, falará. O Senhor estava dando uma diretriz para Jeremias. Eu estava falando com o Mano antes, muitas vezes, Senhor, nós temos que se colocar diante de Deus, amados. Falar com Deus e o Senhor manda a gente parar, e a gente para, espera na próxima oportunidade para que o Senhor fale. E o Senhor tem falado conosco. Esse dia eu falava para a mulher, disse assim: mas como que o Senhor fala? Eu sinto Deus falar aqui, ó, no meu ouvido. Eu vejo Deus falar através das formigas. Eu vejo Deus falar através de uma folha. Eu sinto Deus neste lugar, nessa noite, que Ele vai mudar a história de pessoas neste lugar. Eu vejo isso. Essa mulher disse: mas como que Deus fala contigo? Abra os teus ouvidos e deixa o Senhor falar. E muitas vezes o inimigo também fala. Mas eu já ouço e digo: não, essa não é a voz do meu Senhor que está me dirigindo. Ele manda eu parar, eu paro, amados. Nós precisamos entender que existe um adversário contra nós, que é o inimigo das nossas vidas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio trazer uma vida em abundância. Receba a abundância do Senhor nessa noite, neste lugar, meu amado. Receba, porque o Senhor é sobre este lugar, é sobre a tua vida. Ele quer mudar o teu caminho, Ele quer transformar a tua vida neste lugar. Mas como que tu vai saber que é Deus? Ele fala como ninguém fala. Ele fala, amados. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor das nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Deus tem me dado visões aqui nessa igreja, amados. Nós somos um corpo. Somos um corpo.
E um corpo, ele precisa sentir a dor um do outro. Tu já pensou, essa orelha diz assim, eu não preciso mais de você, dedo. E caiu uma mosquinha dentro dessa orelha aqui. Nós somos um corpo. Eu sempre digo para as pessoas, nós somos um corpo. A igreja de Cristo, ela é um corpo perfeito. A igreja de Cristo é perfeita na face dessa terra. Ela é perfeita, ela está aí. A igreja de Cristo. Tudo aquilo que o Senhor disse a respeito da igreja dele, ela está aí. Mas um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá. A igreja de Jesus é perfeita na face dessa terra. Quando eu olho para a vida deste homem chamado Jeremias, eu vejo a mão de Deus mudando a história dele. E ele diz no versículo 8, não temas diante dele, porque eu serei contigo e te livrarei, diz o Senhor. A palavra não temas existe na Bíblia 366 vezes. O Senhor, ele pensou até no ano bissexto. Existe 366 vezes, está escrito na Bíblia, não temas. A igreja de Jesus, amados, ela não precisa temer. É só esperar em Deus, confiar nele. É só nós confiar nele. Quando ele disse para Jeremias, não temas, Jeremias, porque eu sou contigo, ele manda dizer nessa noite para nós, que somos igreja de Cristo, não temas, porque Jesus é conosco neste lugar, para nos abençoar e nos dar vitória. Não temas. Não temas. Ele olha para Jeremias e Jeremias, não temas, porque eu sou contigo. Ainda que eles façam cara feia, ainda que eles digam isso, digam assado, não importa. Mas vai, porque eu sou contigo. Amados, existe um Deus no céu pelejando por cada um de nós. Eu vou contar uma passagem para vocês. Eu e a minha mãe, nós se convertemos, eu e a minha mãe, espaço de 6 meses eu me converti, e minha mãe passou por uma cirurgia terrível, eu fiz um propósito com Deus, me converti ao Senhor e foi bênção, até hoje. Aí minha mãe, depois de 6 meses, ela aceitou Jesus e desceu as águas batismo, amém, até hoje. Mas o meu pai não foi fácil. O meu pai não... Eu creio que ele foi salvo. O dia que ele morreu, eu e minha esposa deitada assim, o Leandro de assim, e o meu cunhado que é pastor assim. Eu botei as mãos assim embaixo da minha cabeça, as duas mãos, e pensei nele. Quando eu pensei nele, imediatamente entrou no meu interior uma força. Eu vi que algo no meu interior lutava. E eu disse assim, o sangue de Jesus 3 vezes, eu disse o sangue de Jesus, disse 3 vezes, e o Leandro se posicionou de pé, e o pastor que estava ali também se posicionou de pé. O que eu quero dizer para vocês? Eu cheguei, sentei com o pastor Marlon, conversei com ele algumas coisas, e ele disse assim, pastor, você não tem noção. Esse mundo, o que acontece? E a palavra de Deus diz isso, que o momento que nós sair deste corpo, nós podemos contemplar os principados, potestade nesses ares. Mas no nome de Jesus, todo principado, potestade que tem afrontado a tua vida, já caiu por terra no nome de Jesus. Jeremias, ele disse, não temas, Jeremias, porque eu sou contigo. Amados, esse Deus é conosco neste lugar. Você crê? Você crê?
Meu Deus, amados, nós precisamos crer. Precisamos crer que Ele é conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Um dia uma mulher de um advogado que tinha em Concórdia, ela estava passando por grandes lutas. O que eu vou falar para vocês, na verdade, amados, eu quero que através da palavra vocês sejam edificados em Jesus. E essa mulher tinha passado por grandes lutas, e ela tinha um câncer no útero. E ela disse assim: pastor, vocês poderiam orar por mim? E nós oramos por ela. E quando nós oramos por ela, Jesus curou ela imediatamente. Eu disse para ela assim: vai e faça os exames todos de novo. Ela foi e fez. Não apareceu, fez outro, não apareceu. O terceiro, o médico disse assim: sexta-feira, esse tumor estava aí. Ele fez de novo e não estava mais, porque Jesus curou. Então eu quero dizer para você que um Deus que nós servimos neste lugar, Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que muda a história. Ele é um Deus que faz coisas lindas, tremendas na minha vida e na tua vida. Ele disse: não temas, Jeremias. O mesmo Deus diz para você nessa noite, para não temer. Jonas, Deus é contigo. Viu? Ainda que as lutas se levantem, ainda que você pense assim: meu Deus, até quando? Espera em Deus, porque Ele tem uma resposta para você. Aleluia! Ele tem uma resposta, Ele é Deus de resposta. Ele é um Deus que tudo pode. Ele é um Deus que Ele entende os nossos proceder, amados. Eu vejo Deus neste lugar. Eu vejo Deus nesse lugar. A Bíblia aqui diz, amados, que Jeremias, ele disse: vai, Jeremias, eles vão ser contra você. Vão ser contra você, Jeremias. Mas não tema, eles vão afrontar você. Mesmo Deus que falou com Jeremias está dizendo para pessoas aqui nessa noite, que a tua família que afrontou você, Ele não afronta você. Ele afronta Deus. O Deus que fez a promessa para Jeremias, Ele disse: Jeremias, eu serei contigo. É o mesmo Deus que está falando com você nessa noite, está dizendo: eu serei contigo. Ele é um Deus de resposta. Mas o Senhor me fala nessa noite que o Senhor precisa curar pessoas interiormente aqui neste lugar. Senhor amado Deus, nós repreendemos toda essa aflição que este homem sente, meu Deus, no seu interior. Ele tem lutado dia após dia, meu Deus, e ele não consegue ver essa luz no fim do túnel, Pai. Mas abra os olhos dele, Pai, como Tu abriste os olhos de Geazi, o servo de Eliseu. Abra os olhos dele para que ele veja, Pai, que Tu és o Deus da salvação dele, Pai. Geazi não via, mas o muro estava cercado de anjos. Aleluia! Mas o Senhor manda dizer para você que a vitória ela é tua. Ela é tua. Ela até é tua. Ela é tua. Ainda que parece para você que não tem mais jeito.
Mas há um Deus no céu olhando para você. Não desvie o olhar dele. Porque ele é Deus da tua salvação. Ele falou mais uma coisa para Jeremias. Ele disse: olha que hoje te constituí sobre as nações, sobre reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Aleluia. Precisamos nós, amados, como servo do Deus o Altíssimo, plantar Jesus na empresa onde você trabalha, ou aonde você passa dia após dia, dizer que existe para as pessoas uma solução. Existe um Deus que peleja por cada um deles. Falar abertamente para Jesus, para eles de Jesus. Eu não perco oportunidade, amados. Eu não perco oportunidade, eu falo mesmo. Eu digo que existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ele disse. Se ele é a verdade, mostre essa verdade para essas pessoas. Mostre que a verdade está em você. Diga para as pessoas que existe um caminho para eles, existe uma solução para eles. Jeremias, ele disse: olha, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, mas o Senhor tinha mandado, o Senhor tinha dito para ele: Jeremias, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Transpire Jesus aonde você trabalha. Transpire Jesus aonde você caminha nessa cidade. Jeremias, ele era um homem que ele sofreu muito. 40 anos de luta, sofrimento, angústia, tribulação. A sua alma era açoitada, o seu interior era destruído. Mas ele disse: eu sou contigo, Jeremias. Eu sou contigo. Onde você colocar os teus pés, o Senhor manda dizer para pessoas aqui, que aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor é contigo neste lugar. Não desista, persevere, porque o Deus da tua promessa está aqui nessa noite. Entende? Aquele Deus aquele Jesus, que lhe dá o sono do justo. Aquele Jesus que quer mudar a tua história. É esse que está aqui nessa noite. É esse que ele vai mudar a tua história. É esse que vai transformar a tua vida. Você não está aqui por acaso. O dono da tua vitória está aqui. E o dono da tua vitória está em 66 livros, que é Jesus. É Ele que opera. Nos momentos certos, na hora certa. É Ele que dá, é Ele que tira. Então não se preocupe. Tu está na mão dEle. Porque é Ele que te trouxe para cá. Aleluia! Aqui a Bíblia diz mais uma coisa. E veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vê tu, Jeremias? Ele respondeu: vejo uma vara de amendoeira. O próprio Deus, amados, Ele chama a nossa consciência. A palavra de nosso Deus tem vindo ao nosso coração. Eu tenho louvado a Deus pela vida do pastor Carioca, do pastor Frank, aqui neste lugar. Ou a mim, eu chamo ele de a mim. Não é a Almir, é a mim. Mas ele é bênção. Eu louvo a Deus porque a palavra de nosso Deus tem vindo ao nosso encontro. E aqui a Bíblia diz que Jeremias dizendo assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo.
A palavra de nosso Deus está falando conosco nessa noite. E ele diz: o que vê, Jeremias? Ele diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. O que tem a ver a vara de amendoeira, meu Deus? Por que Jeremias está falando dessa forma? Porque a vara de amendoeira, a amendoeira, ela é a primeira que floresce no jardim. Shakatz, no hebraico significa. É a primeira que floresce no jardim. É a primeira que dá fruto. Ele disse: o que vê, Jeremias? Ele disse assim: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse assim: eu velo sobre minha palavra para que se cumpra. A palavra de nosso Deus, amados, ela se cumpre dia após dia na minha vida e na tua vida. Então fique atento àquilo que o Senhor tem falado conosco através da palavra. Porque o Senhor tem chamado um povo destemido. O Senhor tem chamado um povo para servir não pela metade, mas integralmente. O Senhor tem chamado jovem nesta igreja para servir ao Senhor integralmente. O Senhor tem chamado pessoas para este lugar, para que vivam o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho, ele é mudança. Por isso que Paulo, ele disse uma coisa ali no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você crê nesse Jesus? Você crê nesse Deus? Você crê na palavra? E Jeremias disse: mas Senhor, é um pé de amendoeira. Ele disse: eu velo para a minha palavra para que se cumpra sobre a tua vida. Amados, sirva o Senhor integralmente. Deixe a palavra fluir do teu interior. Deixe a palavra mudar a sua história. Porque não é o homem que muda a história. É a palavra, é Jesus através da palavra, porque Ele é a palavra, e se Ele é a palavra, Ele quer mudar a tua história neste lugar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor da minha vida e da tua vida. Ele diz: Jeremias, eu velo para a minha palavra. Amados, se a palavra de nosso Deus, ela está no teu interior, nós precisamos disseminar essa palavra. Nós precisamos falar essa palavra. Nós precisamos mostrar para as pessoas o que a palavra pode fazer na vida delas. Eu tenho uma creche hoje. E é interessante. Por quê, amados, que é interessante? A gente serve o almoço para eles. E eles pegam cada um o seu pratinho e sentam lá. E eles esperam o tio ou a tia ir lá orar com eles. Eu falei para o mano ali, ele disse assim: imagina, pastor. A Bíblia diz que aqueles que têm semente, eles levam, mas muitas vezes chorando. Mas a Bíblia diz que eles retornam com o quê? Com os feixes. A palavra, é a palavra que muda a história. Ele disse: Jeremias, eu velo para a minha palavra, para que ela se cumpra. Deixa a palavra entrar no teu interior. Deixa a palavra mudar a tua história. Eu olho para a igreja de Cristo hoje, amados, e vejo Deus se movendo através de nós. A Bíblia diz uma coisa: se
se nós não clamarmos. Quem? As pedras. Tu imagina, amados, nós como filhos de Deus, viemos lá do céu, fazer uma diferença na face dessa terra. Viemos aqui para fazer como aquele endemoniado de Gadá lá. Quando Jesus colocou o pé em Gadá, a terra se moveu. A língua original diz que a terra se moveu. Aonde nós colocarmos os nossos pés, a terra, ela precisa se mover. Quem é a terra? A Bíblia diz que somos nós. A Bíblia diz que somos nós. É aquelas pessoas que trabalham conosco. É o nosso professor lá no colégio. É as pessoas que convivem conosco. Aonde nós colocar a planta nos nossos pés, Deus é conosco. Deus é conosco. Viu, Patrícia? Deus manda dizer para você que aonde você colocar a planta dos teus pés, Ele é contigo, viu? Porque Ele é um Deus de mudança. Ele é um Deus de mudança. E as pessoas verem mudança em você. Porque Ele é um Deus de transformação. Ele transformou a tua vida, Ele mudou a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Porque Ele é um Deus de mudança. Ele diz, Jeremias, não temas, porque eu sou contigo. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, que o mesmo Deus que falou com Jeremias é o mesmo Deus que está falando conosco. É o mesmo Deus que quer curar você da depressão, angústia, ansiedade. É o mesmo Deus. Esse Jesus que está aqui neste lugar. Ele é um Deus de transformação. Ele é um Deus que quer mudar a tua história neste lugar. Ele é um Deus que quer transformar teu caminho. Ele quer transformar meu caminho. Eu sempre digo para o Senhor, transforma minha vida. Muda a minha história, muda a história da minha família. E Deus tem mudado a história da minha família. Deus tem mudado a história da minha casa. Hoje eu posso dizer com todas as palavras para você, que eu e minha casa servimos ao Senhor. E o maior prazer meu é servir o Senhor. E sempre digo para o Senhor, não deixa, Senhor, eu me afastar de Ti. Não deixa, Senhor. Não deixa, Pai, não deixa. Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu nunca vou esquecer, amados. Eu ministrava numa igreja, e o meu neto desse tamanho assim, ele disse assim, vô, a tua geração é uma geração de pastores. Ele disse assim, a tua geração, vô, é uma geração de pastores. Ele nem sabia o que ele estava falando. Mas Deus usando aquela criança como um vaso, entregando um recado para mim. Aí eu vejo meus filhos para as drogas. O que eu vou fazer, meu Deus? Orando 20 anos por eles. Mas Deus é perfeito. Ele é perfeito, amados. E Ele muda a história. Você que tem ansiedade nessa noite. Quero pedir para a Olha não subir. Você que tem ansiedade nessa noite, neste lugar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você neste lugar. Eu lembro em Lucas 18, aquela viúva, ela buscava ir àquele juiz que não dava mínima para ela. Mas ela, incessantemente, ela clamava a Deus desesperadamente pela sua causa.
Quero dizer para pessoas que estão aqui neste lugar, que a tua causa que está na justiça, nessa noite entra a justiça de Deus, nesse teu caso. Essa mulher, a Bíblia diz que ela é aquele juiz. E aquele juiz diz assim, dou o mínimo para Deus e não dou valor para o homem. E a Bíblia diz que ela insistia na oração. Ela insistia na oração. E a Bíblia diz que aquele juiz olha para aquela mulher. E ele diz que essa mulher pare de me importunar. Existe um juiz nesse lugar que chama Deus. Você precisa importunar-se, Deus, na tua caminhada. Precisa dizer para Ele, olha, Senhor, julga a minha causa retamente. Julga, Jesus, a minha causa. Eu estou dependendo de Ti. Ele vai julgar a tua causa. Você pode ter certeza. E a Bíblia diz que essa mulher, o próprio Deus assim, não haveria Deus de julgar a causa desta mulher que passa dia e noite clamando a mim. Quando você descobrir que existe um pai do teu lado, e você clama para este pai desesperadamente, você depender deste pai. Eu gosto muito de ouvir aquela não lembro mais, não sei o quê. Ela diz que quando o homem, ele está diante de Deus, ele fala com Deus, ele está aplacando as suas misericórdias na vida dele. Ele está chamando a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Nessa noite, tu tens uma oportunidade de falar com esse Deus. Tu tens? Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Você que está aqui, está cansado. Você que está aqui neste lugar, olha, tenho sofrido na face dessa terra. As portas têm se fechado. Muitas vezes eu busco recursos, mas não consigo meter. Olha que quando aquele homem foi sacrificar Isaac, Deus tinha preparado o cordeiro. O cordeiro foi preparado para nós mais de 2000 anos atrás. E o cordeiro está aqui nessa noite. E o cordeiro é Jesus. Você que tem algo na justiça, nessa noite ele manda dizer para você, coloca os pés dele. Porque a Bíblia diz que essa mulher, ela orava incessantemente, sem desanimar. Pode ocorrer essa causa de você desanimar nas tuas orações. Mas saiba que existe um Deus cuidando disso. Coloque tua mão no teu coração.